Então, é isso. Nós vamos fazer uma prece. Jesus, amorável mestre, amigo, que nos acolhe nesta tarde de hoje, abençoando-nos, acolhendo-nos em seus braços. Lhe pedimos, Senhor, que nos serene os corações, e a Ti, Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, lhe pedimos que envolva nos braços a Cristiane Niero, trabalhadora da casa, inspirando-a nos estudos que ela nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde de novo a todos. Deixa eu botar aqui que eu posso querer escrever, né? Enfim, gente, muito gratificante estar aqui. Descobri 1 hora atrás que a palestra era minha. Estou me sentindo assim super preparada, né? Vamos lá, né? Porque plano B, né, gente? Plano B sempre é assim. Na verdade, falam que o plano B era plano A, mas eu nunca acreditei nisso, né? Mas vamos embora. Hoje caiu para a gente aqui um tema que é de um livro que vocês não podem desencarnar sem ler, tá, gente? Que é Amor, Imbatível Amor, da Joana de Ângeles. Por quê? O que tem nesse livro? Fora um relato da sua própria vida não autorizado, né, que é o que Joana faz em todos os livros que ela fala de problemas psicológicos, inclusive nesse, que era se psicografou também, né, Denise, é um livro que você... O meu consolo, né, não, Claudinha? O consolo era aquela parte assim, terapia de apoio, que você falava, graças a Deus, né, rola uma solução. Tá baixo. Não? Então tá. Enfim, e é um livro que faz com que a gente possa compreender muitas coisas acerca da nossa própria personalidade. E uma delas, bem importante, está inserida nesse capítulo, que é a dualidade do bem e do mal. E Joana começa narrando para a gente, dizendo que esse problema, né, a dualidade entre o bem e o mal, ele realmente é um problema nas nossas consciências. Ou seja, depois que nós passamos a adquirir a consciência na nossa evolução, o discernimento do bem e do mal passa a ser uma grande questão para o ser humano. Não só porque simplesmente vai falar da nossa ética, da nossa moral, mas porque vai nos ajudar no nosso processo de evolução. E Joana, como a gente brinca que ela é um espírito, né, que ela vem para... não vou chamar ela de rebelde, que rebelde somos nós, né? A Joana é um espírito que ela vem para sacudir a gente, fala assim, ó, muda a tua cabeça, muda o pensamento, muda a crença. Ela vai fazer exatamente isso no nosso capítulo. E ela começa o capítulo contando a história, né, de um zen budista que vai visitar um senhor muito avarento, né, e vira para ele e fala assim, Senhor, se eu fechasse a minha mão para todo sempre e nunca mais a abrisse, como é que o senhor iria ver a minha mão? Aí ele falou, deformada. Aí ele, e se eu abrisse minha mão para todo sempre e nunca mais a fechasse? Como é que o senhor iria ver a minha mão? Aí o avarento querido falou, né? Igualmente deformada. E aí o sábio olhou para ele e disse, pois é, saiba disso, pense nisso e serás um rico feliz. E o que a Joana quer dizer para a gente quando ela conta isso? Ela começa a dizer para a gente que, em verdade, o bem e o mal é algo completamente relativo, onde aparentemente são opostos, mas esses opostos não são contraditórios, são complementares. E o que ela fala para a gente, que é um alerta aqui para nós, né? Quando a gente fala no caminho de evolução, no nosso processo de evolução, que nós queremos sempre ser pessoas boas. E esse é o nosso maior problema. Porque quanto mais você quer ser pessoa boa, mais você julga aquilo que é ruim, e você ou fica de mão fechada, ou fica só de mão aberta. Aí a gente vai pensar aqui um pouquinho o que é isso, então. E para a gente poder falar disso,
eu vou trazer um pouco da psicologia de Joana para a gente, porque eu acho que ela fala isso de uma maneira mais clara, quando ela aborda a nossa natureza psicológica. Então, eu vou pegar Kardec primeiro. Ele diz para a gente que o objetivo da encarnação é que o homem evolua. Então, eu vou deixar essa palavra aqui para a gente poder pensar. Não vou deixar porque a caneta desencanou. Acabou a caneta, que ela já pode ir para o nosso lar. Vamos lá. Vou deixar aqui, melhor, isso. Ela fala que a gente, né, que é a evolução, o Espiritismo fala para a gente, que nós temos que evoluir. Mas a pergunta aqui para a gente é, o que é evoluir? Não sei vocês, mas quando eu era mais nova, que minha mãe falava isso, eu achava que eu ia ficar um X-Men, sabe? Virar um mutante, terceiro braço, né? Andar sobre as águas. Né? Jesus deve ter virado um X-Men, né? E aí, quando a gente pergunta... e também já achei que evoluir era quando as pessoas falam assim, é quando você sabe sobre tudo sobre todas as coisas. Aí eu fiquei pensando, porque eu tenho um leve problema com a parte exótica da vida, né? Matemática, química, física, eu não entendo. Eu acho muita loucura, entendeu? E eu não vou entender. Então, se eu tiver que, para evoluir, eu tiver que saber log, integral, até fração, gente, não vai rolar, entendeu? Não vai rolar, entendeu? Porque a matemática, na fila da matemática, eu passei reto lá no céu, né? Falei, obrigado. Então, o que é evoluir? Aí a gente pensa em muitas pessoas evoluídas também do passado que não sabiam nada disso. Né? Eu espero que eles não saibam nada disso. Que Francisco de Assis não sabe que é um logaritmo. Eu realmente espero, porque se ele souber, isso for quesito de evolução, a gente está lascado, né, Iraci? Matemática não é com a gente. A gente psicografa, dança, canta, mas não, a gente não faz uma conta. Só o Clóvis vai ser evoluído, né, Clóvis? Que o Clóvis, né, o Rodrigo também gosta de fazer conta. Mas, enfim, vamos lá. Evolução. Então, a Joana traz para a gente que evolução é autoconhecimento. Como assim autoconhecimento? Então, vamos trazer aqui esse conceito de Joana. Ela fala o seguinte, que nós somos espíritos. E quem cria os espíritos é Deus. Só que quando Deus nos cria, ele não cria para fora de si, como a gente, né, que cria filhos e o filho fica fora da gente. Ele cria em ele. É como se nós estivéssemos conectados com ele o tempo inteiro. É como se a gente trouxesse ele dentro de nós. E essa centelha divina que a gente traz dentro de nós, a Joana vai dar um nome para ela de self. Self significa o si mesmo. Então, se você perguntar acerca da sua natureza e ler as obras de Joana, você vai descobrir que a sua natureza, que é o si mesmo, ela é o quê? Divina. E aí vem Jesus falando para a gente, vós sois deuses. E qual é o caminho dessa evolução? É você chegar num ponto onde você tenha pleno conhecimento disso, dessas qualidades, dessas potências divinas dentro de você, e você consiga falar como Jesus falou. Eu e o Pai somos um. Acontece que nessa conexão entre a gente e o Pai, está um pouco estranho, né, gente? A gente, às vezes, duvida se o Pai está dentro da gente, né? A gente fala, será que está? Porque do jeito que a gente é meio perturbado. Então, autoconhecimento é essa busca do divino dentro de si. Conheceis a verdade vos libertará, vai libertar a gente da ignorância. A ignorância, para a gente, é que vai gerar as provas, né, o sofrimento. E a ignorância é acerca de quê? De você, tá? Ó. A ignorância acerca da gente vai gerar para a gente os sofrimentos, né, vão gerar para a gente as situações difíceis, os desafios. Não é a ignorância acerca de conhecimento daqui. Tudo bem que algum conhecimento daqui pode gerar alguma dor, mas nada maior do que a dor de você se desconhecer. E aí Joana começa trazendo para esse capítulo que quando a gente começa a ganhar a consciência, o que é consciência para a gente? É a noção de eu. Nós temos consciência, certo? Nós, e o engraçado da gente pensar, né, da gente fazer uma retrospectiva dessa consciência, é que a criancinha, quando ela tem 2 para 3 aninhos, ela não sabe que ela é ela. Já viram aquelas criancinhas que falam dela mesma na terceira pessoa? Né? Tipo, o Cristiane está com fome. Já viram, gente? Não, né? Já. Né? Quer fazer um teste? Caso você tenha um filho... Ô, Preciosinho, você faz um teste com o Miguel. Você pega o Miguel, pinta o narizinho dele de vermelho, bota em frente ao espelho e fala assim, toca no nariz, filho. Se ele fizer isso,
e tocar no espelho, ele não tem noção de eu. Então, a nossa noção de eu, ela vai começando a ser criada, né? Lá, mais ou menos, para os 4 anos. Tem gente que não fez isso, né, gente? Até hoje. Tem gente que tem a noção de eu meio estranha. É brincadeira, tá, gente? Não é que a pessoa fica achando que é sério, mas é brincadeira, né? Mas, mais ou menos, até os 4 anos, a gente vai criando essa noção de eu, tá? E essa noção de eu, ela começa a ser criada de fora para dentro. Não é uma noção de dentro para fora. Então, o nome que você recebe é o outro que te dá, o sexo que você tem é alguém que te diz que é esse sexo que você tem, né? Enfim, o que é certo, o que é errado é o outro que te diz. E nós não temos. E como a gente cria consciência, e a gente vai ter que fazer o discernimento entre o certo e o errado, né? Entre o bom e o mal, Joana vai dizendo que isso vai cristalizando na gente o que a gente chama de noção de eu sou, ou eu posso, ou eu devo, que é a nossa noção de eu, versus a nossa sombra, que é aquilo que eu não posso, aquilo que eu não devo. Então, vamos tentar esclarecer aqui para a sombra. Pensa nos seus defeitos, que é no que a gente chama de defeito. Tudo que a gente chama de defeito está arquivado aqui, na nossa sombra, porque nós não temos domínio sobre ele. Quer ver? Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou um pouco irritada. Dá até um medo, né, gente? Que você vai conviver com ela, você descobre que ela é o Hulk, né? Que dá uma meia hora, a pessoa fica verde, quebra tudo, e depois passa, tá tudo ótimo, né? Tem gente, por exemplo, que tem aqui na sombra a culpa. Sabe aquela pessoa que ela acha que ela está no arquétipo ursinho carinhoso? Aquela pessoa que fala assim, que é fofinha, sabe? Que é bonitinha. Aquela pessoa que não grita, que é sempre doce, nananã, né? Ela não consegue dizer não. Ela é aquilo que o outro quer que ela seja. Ela não tem a menor autonomia, né? Autoridade, enfim, não só moral, mas como ela não tem a menor autenticidade. Ela quer ser agradável a todos. Isso é um problema. O que está na sombra dela? Né? Na sombra dela está aquilo que ela não consegue botar para fora aqui. Então, a Joana fala para a gente que conforme nós vamos olhando para as qualidades, para as emoções, e vamos tendo esse tipo de aprendizado, a gente vai criando um julgamento, tá? Que é bem diferente de discernimento. Um julgamento entre o bem e o mal. E isso aqui, ó, é a fonte do nosso problema, é o julgamento. Porque quando eu julgo alguma coisa, eu decreto que aquilo é o bom ou aquilo é, né, o bem. Eu decreto que aquilo eu posso fazer e aquilo é, enfim, é válido e aquilo que não é. Vamos dar um exemplo. A gente aprendeu aqui, né? A gente aprendeu na vida que você não pode, né, enfim, que você não deve ser rude com as pessoas, que você não deve gritar com as pessoas. Aí você tem um filho que veio dos umbrais, né, que toda criança tem um pacto com o capeta até os 12 anos. Depois, se ela não for umbralina, melhor. Agora, se ela for, só piora. A ladeira é só lá embaixo, né? Mas, enfim. E aí, a criança, você não vai poder chegar para uma criança e falar assim para a criança, né? Por exemplo, olha, não enfie o dedo na tomada, porque dá choque. Que a criança não sabe o que é um choque, né? E aí, a criança vai lamber a tomada, ficar grudada lá, sei lá, né, gente? E aí, vai acontecer um problema. Ou a criança faz alguma coisa que você tem que repreendê-la. Fala, para com isso, né? Porque senão a criança não vai entender, né? Aí, se você não pode ser assim, porque você julgou que gritar é errado, você gera problemas para você e para a outra pessoa. Então, tem certos conceitos, é isso que a Joana traz para a gente, que a gente enclausurou como coisas boas e como coisas ruins. Quer ver uma coisa que a gente pensa aqui que é bom e que é muito relativo? Você tem que fazer a caridade. Ok, você tem que fazer realmente a caridade. Agora, o que é a verdadeira caridade? Eu conheço muitas famílias, aliás, está no seu livro, eu estou colando da Nise, tá? A cara dela, que ela não sabe nem o que está escrito no livro, gente, isso é impressionante. Eu falo para ela às vezes as coisas, nossa, que capítulo maravilhoso! Ela fica me olhando com uma cara, assim, tipo, nem lembro exatamente, não tenho ideia do que seja. Fantástico, né? E aí, o que aconteceu? Ela conta uma coisa que eu achei super válida, que ela fala assim, muitos pais querem proteger os seus filhos do sofrimento. E isso é uma das piores coisas que a gente pode querer para os nossos filhos. Mas, aparentemente, isso é o quê? O bem. Mas como você não tem que proteger meu filho, tem que largar meu filho na rua? Não. Mas tem certas coisas que você não deve proteger o seu filho, porque se você protege, ele não adquire responsabilidade. Ele não adquire noção pelas coisas que têm que ser feitas, que ele tem que ter responsabilidade, que ele tem que ter compromisso, que ele tem que saber fazer sozinho.
Então, a dor, às vezes, é extremamente benéfica. Joana fala em outro livro que o bem é tudo aquilo que promove em nós evolução. E, às vezes, a gente não evolui simplesmente pelas lindas flores do campo, pelo sol brilhando. A gente evolui porque a água bate aonde, gente? No nosso pé, né? E a gente caminha, porque a gente precisa tomar um chacoalhão, porque o sofrimento tem que vir na nossa vida, bater na porta e falar assim, tudo bom, querido? Tem alguma coisa que está errada com você. Então, quando a gente começa a ficar fixo em padrões do bem e padrões do mal, a Joana vai dizendo que a gente vai criando a tal da sombra. E a sombra, gente, é o seu pior inimigo. Por quê? Porque a sombra é aquilo que a gente não ama dentro de nós. Quando a gente fala dos nossos defeitos, eu vou pedir para vocês pensarem no pior defeito que vocês acham que vocês têm. Agora a gente pensa assim, qual deles, né, gente? Né? Ai, meu Deus, estou aqui em dúvida, né? Qual que eu penso? Mas você pode pensar naquele que você, né, enfim, naquele que as pessoas mais falam que você é. E é exatamente isso, segundo Joana, ela traz esse conceito de Jung, que é o seu maior tesouro. O problema é que você não sabe manifestar, porque você julga ele como alguma coisa negativa, então ele nunca pode fazer o bem para você. Aí o que acontece? Quanto mais você tenta se desfazer desse defeito, efeito sombra, gente. O que é o efeito sombra? Mais a sombra começa a te dominar. Porque, como falou a nossa historinha no começo, a mão não tem que estar nem fechada para sempre e nem aberta para sempre. Ela tem que conseguir fechar e abrir. Tem que ser o meu termo. Então, a raiva que você sente é obrigar a te dizer alguma coisa. Mas se você abafa ela, você não ouve o que ela tem para dizer. E ela vai ficando com mais raiva dentro da nossa psique. E aquilo vai aumentando e vai tomando a gente. E é por isso que a gente não controla os nossos ímpetos de agressividade ou raiva. O medo é a mesma coisa. Quanto mais medo você tem e você não sabe por quê, você não ouve o medo de quê, você não racionaliza esse medo, você não faz do medo um amigo seu, ou seja, um caminho para o autoconhecimento. Eu sou uma pessoa insegura. Ótimo. Maravilhoso. Por quê? Porque a insegurança vai ser caminho para você fazer o seu autoconhecimento. Como assim? Às vezes você é inseguro porque você aprendeu de fora para dentro que você é tal coisa ou não é tal coisa. Só que se você for olhar o conceito que a gente está trazendo, e a Joana fala que Deus está dentro da gente, no nosso self, Joana diz para a gente que simplesmente dentro de nós existe tudo. Self é a totalidade. Então existem todas as qualidades, boas e ruins, que são, em verdade, neutras. Mas a gente precisa aprender a trabalhar com elas, a utilizá-las, e não a castrá-las ou reprimir ou excluir certas coisas de nós. Isso só vai gerar os complexos que vão ser responsáveis pela manifestação dos nossos desafios, dos nossos sofrimentos. Então, eu preciso manifestar tudo. Se eu sou uma pessoa insegura e agora eu sei que eu tenho tudo dentro de mim, não tem o menor sentido mais eu falar para você: eu não consigo falar em público porque eu sou tímida. Eu não tenho coragem. É mentira. Ter você? Tem. Agora você não consegue ter conhecimento da sua coragem. Você desconhece a sua coragem. Por quê? Porque a gente fica condicionado. Como assim condicionado? Eu já dei esse exemplo aqui para vocês, mas eu vou dar de novo. Vamos supor que a gente sai daqui e a Iraci peça assim para mim: Cristiane, você pode me dar uma carona? Até onde? Búzios? Aí eu vou pensar assim, né? Falar, bem, depois daqui eu tenho um pequeno jantar, se eu levar lá para Búzios eu não janto, também não volto, vou estar cansada. Bem, eu não vou levar. Se eu não faço esse favor para ela, teoricamente eu vou estar sendo o quê? Egoísta. Então, se eu aceito levar ela para Búzios, certo? Eu não vou estar fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Estar com meus amigos, no jantar que eu marquei. Então, eu vou estar sendo egoísta para comigo, certo? Se eu levar ela. E se eu não levar ela para Búzios, eu vou estar sendo egoísta com ela e não comigo. Então, a pergunta aqui para vocês é: quando que eu vou deixar de ser egoísta? Obrigada, nunca. Porque a mão, ela ficou aberta ou fechada. Eu preciso saber utilizar isso. Eu preciso saber a hora de eu ceder e a hora de eu não ceder. E aí que a Joana fala pra gente que o autoconhecimento pressupõe que você possa usar todas as qualidades, mas com discernimento. Ou seja, o que eu devo fazer na hora que eu devo fazer. E por quê? Se é bom a mim e se é bom aos outros.
Sim, se faz bem. Como assim se é bom a mim? Bem, se a Iraci fosse uma pessoa abusiva que mandasse eu levar ela para Búzios todo final de semana, né? Búzios, Paris, o que mais? Fala aí, Clóvis. Ah lá, Andrômeda. O Clóvis ele quer ir para Andrômeda. Eu não sei se eu posso levá-lo até Andrômeda, ele tem esse negócio com Andrômeda, mas enfim, né? Vamos lá. Se caso as pessoas queiram ir para esses lugares eu não puder fazer, se toda vez eu estiver me desvelando para o outro, eu não sou uma pessoa boa, apesar de parecer. Porque eu deixo em falta o compromisso que eu tenho que ter comigo mesmo. Então, muitas vezes, várias doenças físicas, como câncer, dor de garganta, uma rinite alérgica, uma dor de cabeça, uma gastrite, é causada pela falta que a gente tem de compromisso com a gente. Porque nessa noção de bem e de mal, do que você deve fazer e o que você não deve fazer, você aprendeu que você sempre deve estar, às vezes, para o outro. Ou que certas coisas você não tem, ou que você não pode. Então, você tem um desconhecimento acerca da sua totalidade, da sua pessoa. Então, para nós, evoluir, aqui que a gente começou, não é você se tornar uma pessoa boa, é você se tornar uma pessoa plena. E isso muda tudo. Porque o pleno faz isso e faz isso. O bom, ou ele está assim, e o mal está assim, ou ele está assim, e o mal assim. Ou seja, eu tenho que escolher um dos lados. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que saber transitar pelos dois lados. A palavra transcender é ir além de. Eu posso manifestar uma raiva, sim, mas eu tenho que saber utilizar essa raiva para o meu autoconhecimento. Eu não tenho que simplesmente ir lá e falar as coisas. Eu tenho que pensar. Eu tenho que falar, o que essa raiva está me dizendo sobre mim? Ah, mas que o outro está errado. Sim. Não esteja nem aí para o outro não importa. Não importa se ele está errado, se ele não está. Se isso me afeta, isso fala do meu autoconhecimento. Eu tenho que me olhar. Eu tenho que saber o que está falando de mim. Se eu tenho um medo, se eu tenho uma insegurança, vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez, uma paciente para mim chegou e contou a seguinte história. Eu achei tão engraçado como que a gente é condicionado a se ver através dessa separação. Eu sou e eu não sou, né? Ela acha que ela é uma pessoa tímida. E realmente, você olha para ela, ela parece. Ela fala baixinho, ela é toda discreta, né? E ela chegou e contou a seguinte história. Ela falou assim, essa semana eu queria conversar com você acerca da minha timidez, porque eu sou muito tímida e a timidez está me fazendo mal. Eu falei, o que aconteceu? Aí ela contou a seguinte história. Eu estava na faculdade e eu tinha que apresentar um trabalho para a turma. Só que o trabalho era em dupla. E eu escolhi na minha dupla uma pessoa pior do que eu. Uma pessoa mais tímida do que eu. E aí, na hora de apresentar, o professor chamou a gente lá na frente e ela ficou travada. Aí eu olhei aquela menina travada e falei, que saco, vou ter que falar primeiro. E comecei a apresentar primeiro, eu tive até que apresentar a parte dela, porque ela ficou travada o resto do trabalho todo. Aí ela falou, e a timidez me incomoda. Eu falei, querida, só fazer uma pergunta para você. Cadê a timidez? A pessoa tímida ia estar travada também, né? Mas você olhou aquela situação, alguma coisa em você te deu um negócio que você falou, vou ter que resolver. E você foi lá, falou e apresentou, e maravilhosamente bem. Aí eu falei, então você não é tímida. Ela parou e ficou assim, realmente eu não agi como uma pessoa tímida. Eu falei, então você é o quê? Aí ela, não, nesse momento eu pareci desinibida. Eu falei, não, você é também desinibida. Então, é isso que a Joana coloca para a gente. As coisas sempre têm dois lados. Os opostos sempre estão se complementando. Eu não posso querer escolher uma coisa ou outra. Eu tenho que saber transcender de uma para outra. Eu tenho que saber enxergar dentro de mim. Vou dar um outro exemplo. Né? Esse eu já dei, vou dar um outro aqui, porque eu tenho que pensar em vários outros exemplos para dar. Deixa eu ver se eu olho para si, se eu lembro de algum. Porque, às vezes, ela é uma musa inspiradora, né, gente? Deixa eu ver aqui. Né? Ótimo. Teve uma vez aqui que a gente estava no Seara de Luz e uma criança, ela não queria entrar na sala, porque ela... Você lembra disso, né? Aliás, ela só entrou na sala depois que você foi lá conversar carinhosamente com a criança, né? Exato. Não, essa não foi que você mordeu. Foi uma outra. Foi uma outra. Né? A criança não queria entrar em sala de aula. Ela estava se debatendo. E a aula inteira parada e a gente querendo botar a criança para dentro. E nada, e vai, e vai. Aí chega Iraci, né? Alguém, eu não se lembro quem foi chamar Iraci, chega Iraci, sobe aquela escadinha ali, olha para a criança e fala assim, o que você está fazendo fora de sala? Aí ele olha para ela e fala assim, eu não vou entrar. Ela, você vai entrar sim.
entra agora! Mas ela falou tão brava, né, que a criança ficou com tanto medo de perder a vida naquela situação, que ela deu um tiro, passou assim, entrou na sala e ficou sentada, grudou na cadeira, né? E aí a Iraci, para, né, melhorar a situação, ela entrou para dar passe nas crianças. E as crianças já ficaram tudo sentadas, assim, olhou e falou, se essa criança que estava tomada pelo capeta rapidamente ficou santo, o que não acontecerá conosco? E aí a turma foi ótima, foi a melhor aula que a gente deu no Seara na existência, porque a turma não falou mais depois daquele episódio e a gente conseguiu botar os conceitos. Ótimo. E aí depois disso, acabou a aula, a gente foi fazer a nossa avaliação, virou uma entidade, né, que só pode ser uma entidade aquilo, né, a menina solta assim, eu acho que era assim, foi muito rude com aquela criança. Aí eu falei, por quê? Porque a criança, tadinha, ela já sofre, ela vive na comunidade, ela é assim assada, ela já vive nos gritos, ela não merece ouvir grito. Eu falei, então você acha que ele tinha que ter feito o quê para ela? Fica aí, destrói a casa espírita, exatamente. Né? E o que ela não tinha que ter feito? Ela tinha que ter conversado com a criança. Aí eu perguntei, você foi lá conversar com a criança? Eu fui, mas ela não quis me ouvir. Foi então, porque acho que não adianta. Né? Nesse caso, assim, não adianta. Não, mas a gente se trabalha tanto para ser uma pessoa melhor, ela vai lá e grita com a criança. Eu falei, porque ela está sendo uma pessoa boa, você está sendo uma pessoa má, você é um ser da treva. Aí ela ficou olhando assim para mim e falou, eu não sou um ser da treva. Eu falei, você é um ser da treva, porque você nunca vai dar se você não tem amor. Na palavra da Iraci, tem mais amor do que qualquer outra coisa. Ela ama tanto aquela criança que ela saiu do trabalho que ela estava fazendo para vir aqui dar uma bronca na criança, para dar paz na turma, para deixar a turma organizada, porque ele precisava ouvir o que a gente ia falar aqui. E a gente também precisava ouvir o que a gente estava falando, né? Mas era um pequeno detalhe. Né? E ela ficou assim, eu falei, e como é que ele saiu daqui da sala? Ele saiu em paz, parecia outra pessoa. Eu falei, então, tem mais amor na austeridade dela do que qualquer outra coisa. E a menina ficou pensando, porque o grande problema do religioso é o paradoxo. Né? O paradoxo, ele acontece, gente. Aonde tem amor, pode existir ódio. Onde tem ódio, pode existir amor. Tem uma frase do Ken Wilber, que é um psicólogo maravilhoso. Aliás, a Joana cita ele na última folha, literalmente, do livro O Homem Integral. Ele fala o seguinte, tudo aquilo que você ama muito, você tem que odiar um pouquinho. Porque aí você tem liberdade em relação àquilo. Então, se você ama muito seus pais, odeie eles um pouquinho. Aliás, Jesus deixou isso bem claro para a gente. Né? Não que você tem que ir lá matar o seu pai, xingar a tua mãe, não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é você saber ter liberdade. Se você gosta muito de chocolate, por exemplo, para você não virar um chocólatra, não ficar em função do chocolate, odeie o chocolate um pouquinho, porque ele deixa você como? Um pouco roliça. Sim? Mesma coisa, tudo que a gente faz. Então, o ódio, ele não é contrário ao amor, ele é um complemento do amor para que possa existir o quê? A nossa paz, a nossa tranquilidade. Então, é isso que a Joana fala para a gente. Ela traz nesse livro exatamente isso. E por que isso é tão complicado? Porque nós, muitas vezes, nos esquecemos disso. A gente é o primeiro que aponta o dedo para julgar. O primeiro que levanta o dedo para falar, mas fulano não devia ter feito assim. E a Joana coloca, então, nesse capítulo para a gente, lá no final, que qual é o parâmetro para você saber quais são as qualidades que você pode usar. Se em um momento você pode gritar, se em um momento você não grita, se você ficar quieto, qual é o seu norte? Você tem que se basear em quê? Vou apagar o quadro e vou deixar vocês pensando um pouquinho aí. No que a gente tem que se basear para poder usar todas as nossas qualidades? E a Joana vai trazer para a gente um conceito muito legal, que é o conceito que a gente trabalha de consciência, que é a intenção. O que é a intenção? Ela diz que a criatura que é ignorante, que não tem autoconhecimento, ela faz as coisas porque ela é movida pelo ego dela. O que é o ego? Sabe aquela noção de eu que eu falei para vocês? Meu ego é formado pelo meu nome, pela profissão que eu tenho, por aquilo que eu acho que eu sou, né? Por aquilo que eu acho que eu não sou. Exatamente por isso. Não é formado pela nossa totalidade. Né? Ela é um pedaço da nossa totalidade, um pedaço do nosso self, é a consciência. Tá? E o nosso ego, ele é muito apegado ao que a gente chama de persona. Apegado não, né? A persona é aquilo que a gente usa, que o ego usa para poder se trabalhar aqui com o meio exterior. Por exemplo, vou dar a persona aqui para vocês. A Iraci é presidente do Centro Espírita, eu aqui estou como palestrante, mas depois que eu sair daqui e estiver jantando com meus amigos, eu aposto para vocês que eu não vou ser a palestrante. Né? Porque o meu namorado fala mais do que eu. Então, ele vai ficar sendo um palestrante no jantar. Mentira, gente, ele quase não emite som. Tá?
Era só para ver se eu dava um incentivo para ele. Mas, né, a gente brinca assim, se eu chegar em casa aqui, por exemplo, e for para casa, eu vou ser a filha da minha mãe, eu não vou ser a palestrante espírita lá. Mas tem gente que, por exemplo, que é advogado, que é médico, que é psicólogo, que é sei lá o quê, que chega em casa, né, e continua sendo aquele negócio. Né? Vou fazer uma petição para pedir o sal, querido, aqui, por favor. Né? Vou analisar o marido. Né? É um saco. E a pessoa vive assim, ela vive apegada nessa persona. Então, todos os desafios que a gente vai ter é para que a gente quebre esse ego, para que a gente possa ampliá-lo, para que a gente possa retirar a nossa noção de eu daqui e passar a noção para o nosso self, que é a noção do todo que a gente falou, que é a nossa noção divina. E para isso que os desafios vão acontecer. Agora, quando a pessoa é ignorante acerca dessa necessidade, ou seja, desse objetivo existencial, tudo que acontece aqui, ela vai adquirir um mecanismo de defesa para prevalecer naquilo que ela pensa, naquilo que ela acha. Certo? Como é que a gente faz isso? Sabe quando alguém discute com você e você vai em casa discutindo com ela no carro, no banho, imaginariamente, né? Você chega e conta para uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, até você se convencer de que você realmente estava com a razão? Então, nessa atitude de falar para o outro da sua questão, existe uma necessidade de autoafirmação. Uma necessidade de eu tirar minha culpa. Ou uma necessidade de eu afirmar para mim mesmo aquilo que eu penso que eu sou. Então, se nas suas atitudes não houverem ego, ou seja, uma necessidade do ego, não houver necessidade de autoafirmação, você pode gritar. Vou dar um exemplo. Vou pegar o exemplo da criancinha lá possuída pelo demônio. A criança que estava lá possuída não queria entrar. Eu tenho absoluta certeza que na hora que Iraci gritou com ela não queria falar assim para a criança. Não me desafie, eu sou mais forte que você, e mais velha e mais, né, experiente, então faço o que eu estou mandando. Não, ela simplesmente queria que a criança entrasse na sala. E a intenção dela era, eu sei porque você precisa entrar na sala. É como você educar um filho. Né? A intenção que você tem na hora que você dá uma bronca no filho é amor. Agora, se você dá uma bronca no filho para medir poder, eu vou mostrar quem manda, né? Ou porque você ficou ofendido e ressentido, aí a sua intenção tem ego. E aí, então, você não deve gritar. Porque o seu grito é um grito inconsciente, é um grito ignorante. Agora, se você grita com a consciência da sua intenção, se você sabe que não tem ego, grite. Tem uma frase do Santo Agostinho que eu gosto muito, que ele diz assim: se tiveres que gritar, grite com amor. Se tiveres, né, que chorar, chore com amor. Se tiver que corrigires, corrija com amor. Faça tudo com amor, né, e será livre. O que significa isso? Amor é essa intenção. A intenção que não tem o ego, que não tem autoafirmação. Então, eu só posso utilizar as duas polaridades quando eu souber da intenção que eu estou usando para aquilo. Ou seja, do para que eu quero utilizar aquilo. Se eu quero fazer alguma coisa para me aliviar da culpa, para que eu não tenha mais medo, para que eu prove para mim ou para o outro que eu sou aquilo, para que o outro não pense errado de mim, para que fulano mude aquilo que ele tem, na visão que ele tem de mim, aliás, que eu acho que ele tem de mim, já está tudo errado. E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a nossa caridade é uma tentativa nossa de mostrar para Deus que nós queremos remir a nossa culpa, mas não é um amor genuíno. E é por isso que muitas vezes ela sai truncada, ela sai tosca, ela sai pela culatra. Porque a gente faz o bem, né, teoricamente, mas o bem às vezes não é bom para aquela pessoa. Ela precisaria de uma outra coisa. Vocês entenderam, gente? É mel na chupeta, viu? Tranquilo. E isso dá para a gente uma noção de liberdade, porque agora você pode falar para você mesmo: eu não tenho mais defeito. Não. O que eu tenho? Eu tenho esses defeitos, são para mim os meus maiores tesouros para o meu autoconhecimento. Ou seja, eu tenho alertas que brotam em mim e que eu preciso aprender a ouvir. Se eu não aprender a ouvir, eu vou reencarnar e aí você vai ficar naquela maldita roda de samsara, né? Encarna, vem remina, morre. Aí vai para o inferno, né? Que você não aprendeu nada, vai para o nosso lar resgatado, aí chega no nosso lar, aí vem o mentor que encontra você e fala: olha, que vamos encarnar. Aí você acha que é bom, né? Compra o boné, encarnação eu vou, camisa, encarnação eu vou, né? Senta lá naquele auditório. Aí vem um outro mentor e explica para você as benesses da reencarnação. Remira o amor, você chora. Ai, eu vou amar muito nessa encarnação, né? Feliz da vida, né? Aí você pede para vir com todos os débitos possíveis. Aí o seu mentor vira para você e fala assim: não, querida, vamos trocar os 19 mil débitos apenas por um. Venha médium.
Você vai ver o que é bom para tosse, né? E aí você vem, né? E aí a gente encarna aqui e esquece de tudo. Porque a gente quer ser consolado, mas não esclarecido. A gente tem medo de olhar para dentro de nós próprios e descobrirmos, porque a gente olha para dentro da gente com essa visão daqui, ó, do bem, do mal, do certo e errado, e descobrir que não há nada de errado, mas há milhões de oportunidades para que você descubra o certo. E o certo é a sua vocação. Nós dizemos que Jesus, para ser Jesus, ele não imitou a ninguém. Ele simplesmente se encontrou dentro de si, achou a sua vocação, seu verdadeiro eu. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Então terão pessoas que serão mais enérgicas, pessoas que serão mais intensas, pessoas que serão mais calmas, pessoas que falarão mais manso, que terão uma voz bonita, enfim. Mas cada uma é cada uma. Você é você. Contanto que você saiba da intenção, das suas qualidades, do porquê você está fazendo, já basta. Você não precisa se modificar. Você precisa se conscientizar. E a conscientização gera essa mudança. Então, que nós possamos refletir acerca disso, mas com um imenso amor a nós próprios, com uma coragem de nos perdoarmos, né? De sair dessa visão daqui e descobrir que as nossas possibilidades são infinitas, que se tornar uma pessoa plena depende da gente aprender a fazer aquela máxima que Jesus ensinou para a gente: amai os vossos inimigos, amem os defeitos de vocês, porque eles são o maior tesouro que vocês têm, que nós temos. E se nós soubermos ouvi-los, eles vão trazer para a gente as maiores joias de dentro de nós. Aquelas que a gente, né, desconhece, que quer tanto ter, mas a gente precisa ouvir aquilo que está na sombra para poder integrar isso dentro de nós. Então, agradeço a todos vocês. Tenham uma excelente noite. Muito obrigada.